Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise psicanalítica sobre o filme Pais e Filhas. Esse é um filme que para você, profissional, terapeuta, ou para você que tem interesse em entender mais sobre a mente, sobre o comportamento humano, sobre autoconhecimento, sobre as relações familiares, esse filme é praticamente um curso, uma aula, porque você pode ali aprender várias coisas das consequências de traumas que acontecem nas nossas vidas na infância, perda de mãe, perda de pai, relacionamentos, enfim, olha, esse é um filme que vale muito a pena para você que gosta desse assunto. E aí, eu vou já avisar, dar um alerta aqui de spoiler, porque como é uma análise psicanalítica desse filme, não tem como eu não trazer os conteúdos dele até para a gente aprender. Então, eu sugiro que você salve esse vídeo, se você ainda não assistiu o filme, corre lá, assiste ele, eu vou deixar ele aqui na descrição também. Então, assiste o filme completinho, depois você volta, assiste essa análise e deixa aqui nos comentários o que de verdade faz sentido, o que você concorda dessa análise, o que você discorda. Vai ser muito bom fazer essa troca, combinado? Então, vamos lá. Para você que, né, talvez já assistiu o filme já tem um tempo, eu vou trazer um pouco aqui do contexto. Então, o filme ele começa com um casal, né? Bem no comecinho a gente já tem uma cena de um casal, a esposa, a mãe e uma filha dentro do carro. E ali, durante o carro, eles vão conversando e, de repente, a esposa já começa a brigar com o marido. Sim, ela já começa a brigar com ele, falando que ele estava de olho em alguém, em algum lugar que eles estavam. A cena não deixa muito clara, mas deixando muito claro que ela estava com muitos ciúmes porque ele estava olhando para alguma mulher. E ali ele fala que não tem nada a ver, que ele não estava olhando, e eles começam a discutir e ela fala, porque você já me traiu? E aí ele fala, mas isso já tem há 7 anos que isso aconteceu, e ela, há 7 anos. Então aqui eu já quero deixar um ponto extremamente importante, um alerta que a gente já pode aprender com esse filme. Eles começam ali a discutir, mas olha que ponto importante. A mulher, a esposa ali, ela traz à tona uma situação que aconteceu há muito tempo na relação atual. Então, ele traiu ela há 7 anos e ela traz essa situação em outra circunstância, onde ela se sentiu ali ameaçada, onde ela percebeu que ele estava dando em cima de outra mulher. Dentro de uma relação, a gente precisa trabalhar já esse primeiro ponto. Se houve a traição e houve o perdão, então a mulher optou, ou o homem optou por permanecer na relação, ele precisa nunca mais trazer isso à tona. Porque ele tem a escolha de perdoar e não permanecer na mesma relação, mas se ele optou, escolheu por permanecer naquela relação, aquele assunto nunca mais deve vir à tona. Então, aqui a gente já tem um primeiro aprendizado com esse filme. Não trazer assuntos que você já perdoou ou que você deixou para, né? Ah, enfim, não vamos falar mais sobre isso, vamos continuar a nossa relação. Não traga mais esse assunto à tona. Mas, enfim, continuando aqui no filme, ela trouxe isso à tona, eles acabaram discutindo, ele perdeu o controle ali que ele estava dirigindo, e aí já é outro alerta, né? Discutir dirigindo não é uma boa escolha, porque todo mundo pode ficar alterado e acabar colocando em risco ali a vida de todo mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele perdeu o controle do carro, bateu, e aí houve um acidente, e nesse acidente os três, o homem, né, o Jack, a Kate, que é a filha, e a esposa, sofreram esse acidente, porém a esposa veio a falecer. O pai ficou gravemente ferido, a filha ficou bem levemente ferida, mas os dois sobreviveram e a mulher morreu. E aí é que vai começando o enredo do filme. E aí eles começam, né, demonstrando ali a recuperação. Então tem toda aquela questão mais dramática, né, do pai sendo levado para o hospital, sendo recuperado e tudo mais. E aí depois que esse pai, o Jack, ele sai do hospital, ele começa a ter
umas tremedeiras que ele não tinha antes. Então, o filme mostra que ele começa a tremer, se barbeando, tremer do nada, tremer em casa, tremer à noite. E essa tremedeira faz com que ele procure um médico. Quando ele chega no médico, e essas tremedeiras, elas começaram a agravar para uma convulsão. Então, além da tremedeira da mão, ele começou a ter convulsões. E aí ele foi para o médico, falou isso para o médico, né? Acho que um psiquiatra, se não me engano, e esse psiquiatra diagnosticou ele com um transtorno bipolar. E ele deixou muito claro, esse transtorno de bipolaridade, ele tá acontecendo com você por conta de um trauma que aconteceu no próprio acidente, um trauma cerebral, e também por conta da perda da esposa, porque ele se viu ali perdendo a esposa por uma discussão no trânsito, discussão dentro do carro, de uma circunstância que ele tinha influência, né? Por mais que o filme não mostra, mas por mais que ele de fato não estivesse olhando para outra mulher, ele estava envolvido naquela relação e foi ele que estava conduzindo o veículo. Então tem todo um peso emocional pelo fato de ter batido o carro, a esposa ter falecido, ele se encontrar com uma criança muito nova. Se eu não me engano, era média de 7 anos de idade, ela tinha. Tem uma criança muito nova para cuidar, né? Uma filha com 7 anos de idade. Então, ele se encontra numa situação de extrema tensão, de extrema instabilidade, insegurança, medo, o luto da perda da esposa. Então, teve uma soma de várias questões, atrelada a isso, ainda o trauma cerebral por conta do acidente. E olha que interessante, que a gente já tem um segundo ponto, né? A gente sabe que vários traumas, eles podem sim, a maioria do traumas não, mas várias patologias psiquiátricas, várias patologias de doenças psicossomáticas, elas podem sim ser genéticas, a gente pode sim nascer com algumas doenças psicossomáticas, porém, a maioria delas, elas são desenvolvidas ou por traumas, acidentes mesmo que acontecem, batidas, ou realmente traumas emocionais, como perda, luto. Então, aqui já tem uma outra alerta, né? De entender que aquela situação que ocasionou, ele era uma pessoa saudável e depois desenvolveu esses aspectos. Então, até na análise ali, junto com algum paciente, o psicanalista ele precisa entender e levantar algumas questões para chegar a algumas conclusões na análise com o paciente, porque muitas vezes na nossa primeira sessão é uma sessão muito investigativa, onde a gente trabalha conhecendo a história do nosso paciente justamente para ligar algum acontecimento a alguma disfunção cerebral que esteja ocasionando aqueles sintomas naquele paciente. E uma das situações podem ter sido alguns acidentes ocorridos aí durante a sua vida, né? Que pode parecer muito simples, mas que pode sim ter afetado de alguma maneira. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto ali no filme é que o Jack, ele vai de verdade ali, quando ele tá com o psiquiatra, para entender de que maneira que ele poderia tratar aquilo, o psiquiatra, ele encaminha ele para tratamento psiquiátrico num hospital. E aí o Jack fala, uau, eu não posso fazer esse tratamento, eu tenho uma filha para cuidar. E aí aquele médico diz para ele, exatamente por isso que você precisa se tratar, porque o que você está vivendo hoje pode gerar, né, acabar agravando o teu quadro e você passando de um quadro de transtorno bipolar para um quadro de surto psicótico. Só que aí, ele ir para um tratamento significava ele ir para um outro estado, uma outra cidade, ficar internado durante 7 meses para fazer esse tratamento. Claro que era uma questão ali muito do filme, que tem todo o enredo, a gente não sabe por que precisava necessariamente ficar internado, o filme não explica isso, mas essa questão de ter que ficar longe da filha dele, logo um processo ali pós-luto da mãe, foi um processo muito difícil, tanto para ele como para a filha. E essa filha, a Kate, ela vai morar com a irmã
da mãe dela, né, com a tia dela, os tios, que inclusive eram os tios bem-sucedidos, eles tinham uma casa muito bonita, enfim, o pai, né, o tio era advogado, então eles tinham uma condição financeira boa, e a Kate vai morar durante 7 meses lá, apesar de não querer, chorando muito, relutando bastante, enquanto o pai sai para tratamento nesse hospital psiquiátrico aí durante esses 7 meses. E lá ele acaba escrevendo um livro, lá no filme explica um pouquinho mais sobre isso, e ele sai depois de 7 meses, se sentindo super bem. Enfim, ele era escritor, então quem foi buscar ele foi uma das chefes dele, de onde ele trabalhava, escrevia os seus livros e entregava para essa gestora. Ela busca ele volta, retoma e vai finalmente buscar a filha dele na casa dos tios. Só que aí, no momento em que ele vai buscar, os tios sentam para conversar com ele e falam: olha, você está numa situação muito delicada, porque você está sozinho, o seu trabalho como escritor é um trabalho instável, porque ele dependia ali da venda dos livros para poder sobreviver, e o próprio advogado já sabia que ele não estava numa condição financeira boa, né? O tio ali da Kate, e eles propõem para o pai de adotarem a Kate, de ficarem com ela. E aquilo veio assim como um insulto para o Jack. Ele achou aquilo um absurdo. Ele, olha, muito obrigada por vocês terem cuidado dela durante esse tempo, mas agora ela vai voltar para casa. E a tia, ela achou um absurdo que ele não entendesse que era para ela era uma questão de favor, estava fazendo um favor tanto para ele como para a filha. E aí ele acaba tendo ali uma discussão, pega a criança à força e vai embora. E a menina claramente queria também ir morar com ele. E aqui a gente já tem uma outra reflexão. Quando a gente para analisar essa questão, olhando assim friamente, óbvio que morar com os tios, que afinal tinha ali a presença da mãe, né, da tia, do próprio marido, e eles tinham mais 2 filhos, poder se relacionar com outras crianças, ter acesso a escolas particulares, ter acesso a bom plano de convênio, né, convênio médico, enfim, toda aquela estrutura que você olha a questão financeira, toda aquela estrutura saudável, aquilo te enche os olhos e você acaba concordando de que o correto, de que o melhor para aquela criança era morar realmente com os tios. E isso acontece muito, as pessoas, nós normalmente olhamos essas questões mais externas, mas uma coisa extremamente importante, desde que não coloque a vida da criança em risco, desde que aquela criança não esteja passando por estar com os pais, não vai ser uma coisa que vai colocar nem a sua integridade física ou mental em risco, sempre, com exceções de que coloca a situação da criança, a integridade dela física ou mental em risco, sempre a melhor opção para uma criança é morar com seus pais, sempre vai ser a melhor opção. Eliane, mas sempre vai ser a melhor opção, com exceção dessas coisas que eu já falei. E aí, é importante a gente entender que quando a gente olha, tinha uma boa vontade, uma boa intenção dos tios em querer assumir aquela criança. E realmente a vida do Jack, ele tava uma bagunça, mas ele se virou para dar conta. Só que olha que importante esse processo, a gente aprender a respeitar os limites, porque a família estava realmente pensando no melhor, mas nem sempre o melhor para a criança vai ser o melhor aparente, de verdade vai ser o melhor para a criança, porque sempre é melhor para qualquer ser humano crescer junto com os seus pais, realmente maternos, seus pais genéticos, sempre vai ser a melhor opção se aquilo não colocar ela em risco, a sua saúde mental ou física em risco. Então, veja que dentro de umas circunstâncias, trazer isso à tona, ter essa clareza, até na orientação ali com o paciente,
ou até na orientação, tratamento, vários psicólogos, terapeutas trabalham também com crianças, entender que é extremamente importante para a criança que ela tenha esse vínculo com o seu, ou com o pai, ou com a mãe, porque isso gera pertencimento. Várias crianças, a gente pode anotar que depois na sua vida adulta, várias crianças que tiveram essa mudança foram adotados por algum parente, né, ali da família. Então não cresceu ou com o pai ou com a mãe, cresceu com a avó, cresceu com o tio, cresceu com um primo, cresceu com alguma comadre, enfim. Quando ela chega na vida, na adolescência, ela começa a se questionar o porquê que os pais em vida não assumiram ela. O porquê que os pais deram ela para adoção, sendo que muitas vezes tem o contato, se conhece e tudo mais. E isso gera várias inseguranças e principalmente o sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição gera muita insatisfação, gera muita instabilidade emocional para essa criança que não cresceu, não foi ali criada pelos seus pais de verdade, né? Seus pais paternos, maternos. Então, olha a importância da gente enxergar além da circunstância, porque o pai, de verdade, ele acabou dando um jeito e nas suas limitações ele conseguiu dar uma boa vida dentro daquilo que ele podia para aquela criança. E aí o filme começa a discorrer e ele começa a escrever ali, né? Eu não vou falar tudo do filme, mas ele começa a escrever até inspirado por ela, ele começa a escrever um livro sobre a história de vida dos dois. E aí ele escrevendo esse livro, trabalhando demais, ele acaba trabalhando tanto, que acaba colocando muitas vezes o tempo dele junto com a filha, ou muitas vezes passando noites em claro, e aquela menina começa a perceber que o pai está trabalhando demais, e ela começa a sentir um sentimento de que precisava cuidar do pai, porque o pai não se cuidava, precisava se preocupar com o pai, porque o pai não se preocupava com ele, somente com ela. E isso influencia demais na personalidade de uma pessoa. Eu conheço várias pessoas, já atendi inclusive várias pessoas que na sua infância não tiveram pais, aquela figura de pai e mãe que ela pode sentir proteção, mas que ela sente que ela necessariamente precisa cuidar e proteger os pais. Seja porque os pais tinham algum problema psicológico ou algum problema com vícios, ou pais que eram depressivos, ou pais que trabalhavam demais, viviam numa extrema pobreza, ou pais que brigavam demais, que eram muito imaturos na sua infância, né? E a criança nasce com ela cresce com aquele sentimento de que ela precisa ser adulta, ela precisa se virar, ela precisa achar alguma forma de cuidar dos pais, porque afinal os papéis se invertem. E isso transforma, né, lá na minha mentoria, nos meus cursos, eu sempre falo sobre como a nossa personalidade é formada, e existe uma personalidade específica que ela é formada de maneira diferente quando essa criança ela passou por essa infância onde ela teve que ali tomar o papel, a função dos pais. E a gente vê isso de maneira pequena na vida da Kate, nesse filme, mas acontece. E aí ele acaba passando por vários desafios profissionais, né, o Jack, e também com os tios que tentaram de maneira, através de entrada na justiça, tomar a guarda daquela criança, e isso fez com que ele ficasse extremamente abalado, pressionado, tentando dar o melhor que ele podia para que ele não perdesse a guarda da criança. E isso acabou desenvolvendo novamente os surtos nele, a tremedeira e as convulsões. Então, ele até começa ali a vender os livros e algumas cenas mostram ele assinando um livro e começa a tremer, tendo uma convulsão. O filme é bem forte nesse sentido também, mas para você perceber que
Muitas vezes, quando a gente trata um trauma, aquilo fica controlado. Então, ele aprendeu a controlar isso depois dos 7 meses de tratamento, mas em outro momento de circunstâncias de pressão, onde ele não estava mais sendo acompanhado, por isso a importância da terapia, por isso a importância de tomar, muitas vezes, medicações em alguns casos, porque numa situação de muita instabilidade novamente, ele voltou a ter novamente essas convulsões, essas tremedeiras. E aí, né, o filme vai discorrendo, é aqueles filmes que mostram o passado, o presente, o futuro, então faz bem aquela mescla, mas dá para entender bem o filme. E aí mostra que ele acaba, infelizmente, tendo uma convulsão ali um pouquinho mais grave, acaba batendo a cabeça no banheiro de casa e acaba falecendo dentro de casa. Um pouquinho antes disso, os tios, que eram aquela família perfeita, né, mostrada logo no início do filme, eles acabam se separando porque a tia da Kate descobre que o marido estava traindo ela com uma secretária, e aí ela acaba pedindo divórcio e acabam desistindo de pedir a guarda do filho, então, da Kate. Então, isso foi algo que ele soube antes de falecer. Mas depois ele acaba falecendo e a Kate volta a morar agora apenas com a tia, que já estava solteira, já tinha se divorciado. E ela ainda pequena, ele faleceu quando ela estava ainda pequena, mas cresceu ali somente com a tia. Olha que é importante você entender essa parte do filme, porque essa perda também foi muito significativa novamente na vida de Kate, porque veja que ela já tinha perdido a mãe e isso já tinha ocasionado algo muito forte. Várias vezes no filme mostra ela chorando com essa ausência da mãe, mas também ela vem perder a pessoa com a qual ela tinha a esperança e aquele vínculo paterno, né? Aquela pessoa que ela sabia que pertencia a ele. E isso é algo inconsciente, mas esse vínculo de saber meu pai, é a minha mãe, isso faz toda diferença na vida de uma pessoa. Só que ao mesmo tempo eu olho para essa história e vejo outra questão. Veja que o pai dela acabou lhe falecendo alguns anos depois, mas ela teve a oportunidade de viver mais aqueles anos com o pai. E se ela tivesse sido adotada por aquela família perfeita, ela não tinha passado ainda mais tempo e não teria visto o quanto o pai a amava e o quanto ele fez de tudo para estar com ela. E o melhor de tudo é que ele escreveu o livro e esse livro foi publicado e ganhou um prêmio muito grande, foi reconhecido. E esse livro relata exatamente a luta que ele teve para tê-la, para não perdê-la. E foi ali um ato de amor e uma lembrança que ela guardou por muito tempo, porque aquilo demonstrava que, apesar das perdas que ela não poderia controlar, enquanto o pai dela estava vivo, ele fez tudo o que podia para demonstrar que ela era importante, que ele a amava. Então, olha que importante a gente ter essa sensibilidade de enxergar que as pessoas, apesar das suas limitações, né? Quantas de nós conhecemos pais e mães que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa não devia ser mãe, essa pessoa não poderia ser pai, porque tantas falhas, tantos erros, tantas limitações financeiras, psicológicas, enfim, mas ainda assim é extremamente importante porque cada um de nós temos uma história, nós temos um porquê, e aqueles porquês influenciavam, obviamente, a vida da Kate, mas nada podia substituir aquilo que somente o pai dela pôde fazer por ela. Agora nós vamos entrar numa parte onde a Kate já está adulta e ela escolhe ser psicóloga, e a gente vai trazer um pouco desses traumas que aconteceram, nessas perdas que aconteceram na vida da Kate, o que gerou de consequência na vida dela como psicóloga e como pessoa, né, como ser humano. Ela escolheu a psicologia e começou a trabalhar como assistente social para crianças.
E ali, durante aquele trabalho, ela também fazia as sessões. Me parece no filme que ela estava iniciando ainda esse processo, esse trabalho era bem recente e ela estava sendo ali supervisionada, que é muito comum. Todos nós, quando começamos a trabalhar com terapia, a gente também passa a ser supervisionado, onde a gente leva os casos que a gente está trabalhando, está atendendo, para a supervisão, que é uma pessoa também formada na mesma área. E aquela pessoa nos orienta, olha, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Essa parte da supervisão é uma parte muito, extremamente importante na vida de qualquer profissional, para que a gente possa ter uma visão de fora ali daquele mesmo caso, para saber se a gente está lidando de maneira correta. E ela também passa por essa supervisão. Além dessa supervisão, ela também tinha a própria sessão de terapia, que é outro pilar também extremamente importante, que todos nós que trabalhamos com saúde mental, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, enfim, nós também precisamos ser cuidados por outras pessoas. Nós também precisamos fazer terapia. Eu sempre falo que eu não largo a terapia porque ela não só me ajuda a continuar alinhada com aquilo que eu de verdade acredito, com o meu propósito, com os meus valores, mas ela também me demonstra que eu continuo sendo um ser humano e isso me ajuda ainda mais a lidar com o meu trabalho, no atendimento dos meus pacientes, nas mentorias que eu também dou para outros psicanalistas, supervisões, enfim. Então, realmente é extremamente importante esse processo terapêutico, né? A gente não parar de ser ali acompanhado por algum outro colega terapeuta também. E aí, a Kate, dentro de uma sessão de terapia, ela abre o seu coração sendo bem vulnerável e diz que ela não consegue sentir amor por outros homens, né? E aí o filme mostra porque ela não consegue se relacionar com outros homens de maneira carinhosa, amorosa. Ela, de verdade, uma mulher muito bonita, e ali na sua primeira noite, ela já queria ir para a cama com o cara. Ela queria ir para a cama com o cara, e não ao contrário. Ela já queria ir. E aí aqui a gente já começa a ver as consequências do que aconteceu na infância e ela não tratou o que aconteceu, as consequências disso na vida dela como adulta. E aí ela fala, a terapeuta pergunta para ela, né? Mas por que você já vai direto para o ato sexual? E assim, ela ia para o ato sexual e depois não queria nunca mais ver o cara. Ela falou, porque essa é a forma de eu sentir alguma coisa, porque normalmente eu não sinto absolutamente nada por eles. Aí quando eu de fato tenho relação sexual, eu pelo menos tenho algum sentimento, algo dentro de mim. Porém, aquilo ela queria mudar. Ela entendia que aquilo era muito ruim para ela. Ela entendia que aquilo não era comum. E até os próprios caras ficavam, né, bravos porque ela só usava eles e depois descartava. E aquele ponto foi extremamente importante para gerar uma reflexão, né? Aquela terapeuta acaba ali confrontando ela, ela reflete sobre isso e continua tendo a vida dela, continua fazendo as mesmas coisas. E aí, num certo momento ali do filme, ela acaba encontrando, porque ela sempre ia no bar para encontrar os caras e partir para relação sexual, e ela acaba ali sendo encontrada por um cara que era extremamente apaixonado pelo livro que o pai dela tinha escrito, e aí ele descobre que ela era a Kate que ele comentava no livro, né, que é a Batatinha lá, que quem assistiu o filme vai entender, e aí ela acaba conversando, eles partem para uma relação de carinho, de atenção, e naquele momento, após a sessão de terapia, ela começa a mudar. Então, ela não foi ela não foi já para ter relação sexual com ele logo de cara, ela foi ter um primeiro encontro, passearam, e aí ela começou pela primeira vez a se relacionar com uma pessoa que fosse além do sexo. Depois de um tempo, eles começaram a morar juntos e estava tudo indo bem. Até que esse cara escolhe apresentar ela para os pais, querendo trazer ali mais seriedade para o relacionamento. E naquele momento ela de início até aceita, mas chegando no dia que ela ia conhecer os pais dele, ela tem um surto, ela sai correndo, e aí tem todo aquele drama de filme, e ela não entende o porquê, eles discutem, tem uma questão assim, bem forte na discussão entre eles, ele tenta compreendê-la, e ela não compreende, enfim, e acaba não encontrando
esses pais dele. E aí eles continuam, conversam, ficam bem, continuam tendo a relação, mas é aquela relação ainda mais superficial, onde eles não tinham avançado. Até que em um certo momento ele fala para ela que o ama. E mais uma vez ela tem um surto, porque ele fala, Kate, eu te amo, e ela não responde que o ama também. E ele fala muito claramente, trazendo ali algo muito importante que traz muita clareza para nós terapeutas. Kate, não é todo mundo que te ama que vai te abandonar. E aí a gente consegue levar esse link realmente a essa necessidade dela de se autodestruir, porque a verdade é que ela se protegia. Era um mecanismo de defesa, essa proteção de não deixar com que outras pessoas arranquem dela algum sentimento amoroso, porque afinal, a mãe que ela tanto amava morreu e foi embora. O pai que ela tanto amava morreu e foi embora. Então aquilo gerou traumas emocionais e através desses traumas ela desenvolveu alguns mecanismos de defesa para não gerar aquele vínculo emocional e depois ter a perda e essa perda gerar a mesma dor que ela sentiu com o pai e com a mãe. Isso é muito comum. Então, vários relacionamentos de pessoas que não conseguem trazer seriedade para aquela relação, pessoas que não conseguem dar um passo à frente, pessoas que não conseguem de verdade avançar no relacionamento, tem a ver com alguns traumas, algumas perdas, em alguns momentos que ele entregou todo o seu amor e acabou tendo ali ou a perda do próprio luto, ou às vezes um divórcio, ou às vezes uma traição. Mas olha a importância de trabalhar isso para que isso não se reflita numa outra relação. Claramente, esse era um cara muito especial, muito gente fina, um cara que tinha tudo para ter que respeitava ela, que gostava dela, que já tinha mostrado de diversas, que entendia inclusive essas crises dela. Ele já tinha demonstrado de diversas formas que ele merecia um voto de confiança, mas esse mecanismo de defesa era muito maior, porque ela não tinha trabalhado isso ainda. E aí, a relação depois disso, ela acaba se auto-sabotando. Porque como ele já tinha demonstrado que amava e ela não conseguia corresponder, ela acaba indo para um bar, dando em cima de um cara qualquer, leva ele para casa dela, onde eles moravam, acaba ali traindo ele com aquele cara, e durante a relação com aquele cara, ela chora a relação inteira, porque ela sabia que ela estava fazendo uma grande besteira, mas foi tudo intencional. Tanto é que ela deixa ali um pacotezinho de camisinha aberto para quando ele chegar, ele ver. E aí, quando termina a relação, o cara vai embora e depois o namorado dela chega na casa, entra no quarto e vê aquilo. E de verdade, exatamente o que ela esperava acontece. Ele fica muito irritado, eles acabam discutindo, brigando, terminam e ele vai embora dizendo que ela, até naquele momento que ela sentiu que ele ia embora, ela começou a ficar um pouco desesperada, mas passou. E aí, depois disso, ela fica ali durante alguns dias de luto, em casa, chorando, né? E muito mal. Depois ela volta a se arrumar, começa a frequentar alguns bares novamente, volta a ter aquela vida autodestrutiva, de uma noite só, né? Com o cara e depois descarta, mas ela, na sequência, ficava mal, sabendo que não era isso que ela queria. E aí, em um certo momento, ela acaba refletindo, volta para casa, vê que não era isso, e de verdade começa um tratamento interno de reconhecer que ela precisava se dar uma chance e de volta para aquele relacionamento, né? Então ela vai de novo atrás do cara. E aí eles acabam reatando e tudo mais. Mas aqui a gente consegue ter essa reflexão de que quando você não trabalha, quando você não trata os seus traumas emocionais, desde pequenas perdas, desde pequenas decepções, isso vai refletir lá na frente de alguma forma. E é importante, quando o terapeuta está ali com o seu paciente, conseguir enxergar além daquela situação que ele está vivendo hoje. É por isso que eu adoro a psicanálise, porque a psicanálise ela vai muito mais do que aquela situação, ela quer entender o porquê. Ela vai para o teu inconsciente, ela quer entender o que gerou, em algum momento, essa crença limitante ou esse
gatilho mental, esse mecanismo de defesa para a gente ressignificar aquilo para que a pessoa consiga mudar o comportamento que ela está tendo hoje, que sempre, sempre está relacionado a algum acontecimento durante a nossa infância, adolescência, ou também na fase adulta, mas coisas que reprogramaram nossa mente e a gente precisa reprogramar novamente. É literalmente um mindset ali. E aí, olha que importante, tá? Então, aqui o filme praticamente encerra neste momento. Mas tem um momento do filme que aí, como psicóloga, que também acho que eu falo, esse filme, olha, traz vários aprendizados. Como terapeuta, a gente consegue ter mais algumas reflexões, que é a parte do filme onde a Kate, ela trabalhando ali como assistente social, ela acaba cuidando ela trabalha ali no orfanato, então ela cuidando ali de uma criança que não tinha sido adotada e que tinha problemas, era uma criança que tinha problemas e uma criança que vinha com situações, até o próprio filme na tradução diz, né, uma criança muito problemática, e ela trabalhando com aquela criança problemática, ela se apega àquela criança, se apega à história daquela criança, e ela gera um vínculo emocional, além do vínculo natural que o paciente precisa ter com o seu terapeuta. Claro, e é extremamente importante que haja conexão entre o terapeuta e o paciente, porque senão não há o flow, não há uma fluidez. Mas existe uma diferença entre conexão e vínculo emocional. E o que a Kate ali, até como aprendiz, né, acabou gerando com aquela criança foi um vínculo emocional. E quando finalmente essa criança ela é adotada, a Kate fica péssima. Enquanto que a supervisora dela fala, mas você devia estar feliz, a criança foi adotada. E ela não consegue ficar feliz, porque afinal ela estava muito vinculada emocionalmente. E a própria criança também estava vinculada emocionalmente. Então foi outra coisa que ela teve que vencer, né? E esse ponto ajudou ela a também ressignificar a sua própria história e conseguir retornar com aquele namoro, né, que ela tinha lá. Mas olha que importante, esse vínculo que ela teve que quebrar, ela ajudando a criança como terapeuta, ela falando, não, mas você vai conseguir, é importante para você seguir em frente. Ela conta a história dela também, ela foi ali, contou um pouquinho da história dela, de como ela venceu também as perdas que ela teve, né, com o pai, com a mãe, e aquela criança compreende e libera ela emocionalmente. Mas aqui a gente geram duas reflexões, da gente não gerar esse vínculo emocional, tomar cuidado para não gerar esse vínculo emocional com o paciente. E segunda coisa nós também somos seres humanos. Nós, como terapeutas, nós também sentimos as dores dos nossos pacientes, né? Eu já chorei atendendo um paciente. A dor dela me alcançou ali, era uma mulher, e eu chorei junto com ela. E eu não me envergonho disso, eu não fiquei ali tentando ser forte. Eu de verdade senti que eu precisava fazer aquilo e deixei fluir, porque eu me coloquei junto com ela naquela dor. E aquilo foi um ato literalmente um ato empático, de poder mostrar para ela que ela não estava sozinha, que tinha alguém ali do outro lado, porque o atendimento era online, né? Eu só atendo online, mas que do outro lado tinha uma pessoa que entendia que aquilo doía, apesar de não entender, porque cada um sabe das suas dores, mas eu entendia que aquilo doía. E de poder entender que nós somos seres humanos e nós vamos acabar ali tendo algum envolvimento, sim, com algum paciente, no sentido de entender, por exemplo, tem pacientes que vêm trazer boas notícias de algum avanço, você se alegra, não tem como você não envolver emocionalmente, porque eu me alegro com o avanço dos meus pacientes, eu me alegro com as conquistas. O paciente engravidou e queria tanto tempo me engravidar, não tem como eu falar, você engravidou. Parabéns. Não, parabéns, que legal, que bom foi saber como foi todo o seu processo até esse dia, né? Eu consegui sair de um relacionamento destrutivo, consegui terminar aquele relacionamento. Você se alegra, você também se entristece quando algum paciente tem alguma perda, então isso é normal. Então respeite também o seu lado ser humano de ser, além do terapeuta, sempre levando esses limites. Eu preciso gerar conexão sem vínculo emocional, mas eu posso sim ser humano, porque é isso que, exatamente por ser humano,
por querer ajudar humanos, que nós escolhemos a nossa profissão como terapeutas. Então, vamos sair desse pedestal de ser um robô que só ouve e que é uma estátua e que não expressa nenhuma emoção. E vamos nos colocar nesse papel de vida real. Eu tô com você, eu entendo que dói para você, eu tô aqui empaticamente para te contribuir, para te ajudar, para te servir também como um apoio, como um ombro, para te ouvir e também poder te instruir, para poder também te conduzir para que você saia dessa situação, para que você vença essa situação. Então é muito importante a gente respeitar e viver esse ser humano que nós somos, além de terapeutas também. Então, gente, é isso. É uma reflexão bem comprida, né? Mas, de verdade, eu consegui aprender muito com esse filme, então vale muito a pena você analisar cada um desses pontos. E aproveita, já se inscreve aqui embaixo, já deixa aqui também o seu comentário do que você achou dessa análise, se faz sentido trazer mais conteúdos como esse para o canal, se você gosta desse conteúdo, já escreve aqui nos comentários também que eu quero saber e já me diz que outro filme você gostaria que eu fizesse essa análise psicanalítica? Escreve aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!